Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando nós trabalhamos a dificuldade de crer, às vezes, a maior dificuldade não é crer em Deus, mas reconhecê-lo quando ele se manifesta de forma simples e próxima. O texto de Marcos nos conduz a um capítulo marcado por contrastes, rejeição, compaixão, incredulidade e provisão, medo, fé, e Jesus retorna à sua terra natal e ele envia os discípulos em missão. E nesse texto, ele multiplica pães, ele enfrenta a tempestade com os discípulos, ele nos revela o agir de Deus. E o agir de Deus nem sempre é recebido de uma forma que a nossa mente espera, mas ele continua acontecendo apesar de nós criarmos uma forma e falarmos, Deus vai agir assim, nem sempre. O agir de Deus não acontece como esperamos. E nesse lugar, no tema do capítulo 6 é pensarmos nesse lugar de tensão, de incredulidade humana. Mas Deus continua sendo fiel, Deus continua cuidando, Deus continua ensinando, Deus continua guardando. E o capítulo traz para a gente um contexto bem claro para aplicarmos também na nossa vida as lições que Jesus quer trazer ao coração de cada um de nós. Vamos ao texto? Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é o que o profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos humanos, imundos. Estes foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se de algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. E algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderosos milagres. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão,
com a qual se casaram. Porquanto João disse a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazer, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouviu, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvir. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sobre juramento: Seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitado. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram em um túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastores. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma.
Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e lavavam e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoado, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda de seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Nesse texto, nós vemos aí muito da incredulidade humana, mesmo com os milagres, mesmo Jesus fazendo milagre, a incredulidade impera e a fidelidade de Deus continua. Ela continua sobre as nossas vidas. Jesus é rejeitado na sua cidade. Ele começa o texto falando disso. Jesus gera desprezo na família. As pessoas veem Jesus apenas como filho do carpinteiro e não conseguem reconhecer o agir de Deus através dele. Jesus também dá uma missão aos seus discípulos. Jesus ensina aqui a dependência, simplicidade, autoridade espiritual. Eles são enviados não com excessos de recursos, mas com fé. Jesus fala: não leve senão um bordão, uma bolsa, digamos assim. E nesse lugar Jesus ensina: você pode depender de mim. A minha missão aqui é simples, e vocês têm autoridade espiritual para ensinar. Depois no texto vem falando sobre a morte de João Batista, um alerta sobre decisões que são movidas pelo orgulho, pelo medo, pela aparência, pode gerar consequências irreversíveis na nossa vida. Muito cuidado das suas decisões, muito cuidado no que você vai decidir para a sua vida. E depois temos aí a multiplicação. Jesus transforma escassez em provisão. Quando o pouco é colocado nas mãos de Jesus, ele transborda, ele cresce. O que você tem colocado na mão de Jesus? Como você tem colocado as coisas na mão de Jesus? Continuando, Jesus anda sobre as águas, mesmo em meio à tempestade, mesmo Jesus se aproximando, se revelando, mesmo ele dizendo que ele está presente, ele não é reconhecido de imediato. Eles pensam que Jesus é um fantasma. Muitas vezes também pode acontecer na nossa vida. A incredulidade limita a nossa experiência com Jesus, mas não limita quem Jesus é, ele continua sendo Jesus, né? Ele continua tendo poder, ele continua sendo ele. Os discípulos aprendem que servir a Deus não é controlar as coisas, mas é sobre confiar nele todos os dias, diariamente, depender. Então, a multiplicação dos pães que Jesus sempre pode prover, né? Jesus não pede aquilo que a gente não tem. Jesus perguntou assim: veja aí, o que é que vocês têm? Ele não te pede o que você não tem, tá? Ele apenas te pede o que você está disposto ou disposta a entregar. Você está disposto a entregar para Jesus multiplicar na sua vida. E a tempestade nos mostra que o medo, ele endurece o nosso coração, né? Quando a gente esquece dos milagres que já aconteceram na nossa vida, porque isso pode acontecer conosco. Os milagres que já presenciamos, nós esquecemos às vezes disso, deixamos o medo tomar conta da nossa vida, né?
E isso pode endurecer nosso coração. Então, esse capítulo nos convida a refletir como que nós lidamos com a nossa família, como que nós lidamos no nosso cotidiano com as pessoas próximas, certo? Às vezes corremos o risco de não valorizar quem está aqui perto de nós e valorizamos quem está lá, que não convive com a gente todos os dias. Nós também somos desafiados a não tentar resolver tudo sozinha, quando Jesus nos chama a depender dele, a entregar a ele. Nos lembra que Jesus tem compaixão, ele vê que os discípulos estão exaustos, ele propõe. Vamos nos afastar, vamos sair desse lugar, porque vocês estão sobrecarregados, né? Então, ele ensina, ele alimenta, ele acalma, ele tem acolhimento. E aí eu gostaria de deixar uma sementinha para o seu coração hoje. Observe uma situação simples da sua rotina, onde você costuma agir no automático. Virou tão automático que você nem para verificar. Ore antes de decidir, antes de falar, antes de agir. Permita que Deus se revele no seu comum, no seu dia diário. Muitas vezes o milagre começa quando reconhecemos Jesus no nosso dia a dia. A presença de Jesus não elimina as tempestades, mas transforma o medo em confiança quando reconhecemos quem Ele é. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por esse momento tão gostoso de aprender e de entender todas as lições que a tua palavra traz para as nossas vidas. E cada vez que nós lemos um capítulo, cada vez que paramos para analisar, encontramos lições diferentes nos momentos diferenciados da nossa vida, nosso viver diário. Pai, que eu consiga ver tudo aquilo que preciso ver, que está no automático, e que o Senhor pode me auxiliar todos os dias. Oro, Pai, pelos teus filhos também, espalhados por essa terra, por esse universo, que eles encontrem esse lugar de parar para se analisar, para verificar quais coisas estão trazendo medo para a sua vida, estão trazendo incredulidade e afastando a sua presença. Quantas vezes, Pai, esquecemos dos milagres? Eu, Pai, quero te agradecer por cada milagre vivido, por cada dia que o Senhor nos socorreu, por cada momento que o Senhor foi conosco, generoso, por cada momento que o Senhor nos agraciou com a sua presença. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seu momento de estar aqui para lermos a palavra junto. Até nosso próximo momento de leitura bíblica.